Esse é um consenso aleatório do Apoia-se, assinaturas mensais de R$10 por mês. A partir de R$10 você vota numa das opções, verifique no link. E o assinante escolheu a opção 4, como ele foi o único que votou nessa campanha do Apoia-se. Para março, né? Acabou março, mas eu vou fazer, escolha um libertário, anarcocapitalista, neoliberal, esses merda. E eu escolhi o Roberto Campos, já que o neto dele tá aí, ele deixou uma cria para encher o nosso saco e fazer a gente pagar juros exorbitantes. Eu peguei TV Brasil, já que é a gente que paga pela TV Brasil, porque aparentemente não se pode usar clipes do Roda Viva. Então vamos, eu vou pular essa bobada aqui para nós ir direto pro ponto dele. Planejamento e um dos principais nomes da equipe econômica do Brasil na ditadura militar, Roberto Campos. Exato. Rio de Janeiro. E confesso que jamais vi tanta miséria nessa capital. Não são somente os assaltos. É a fome hoje. Famílias inteiras dormindo nas calçadas. Esse é o tal do porra do Press. Nada mudou, né? A mesma conversa. O Brasil não progride. Tu notou? O grau de miséria atingido hoje em nosso país, depois desses 21 anos de ditadura e de tirania, é para todos nós terrivelmente doloroso. Tá, nós sabemos. Vamos pro Bob Fernandes. O militarismo havia desaparecido do Brasil. Vivemos agora numa nova república. Nesse sentido, eu tenho a mesma opinião do senador Roberto Campos no seu artigo no domingo último. Mínimo. Segundo o Diese, 65,9%. A participação do governo no dispêndio público é cerca de metade, do dispêndio nacional é cerca de metade. Nós somos um país apenas nominalmente capitalista. Naquelas áreas onde... Os Estados Unidos também. Apenas nominalmente capitalista. Porque toda a indústria do pós-guerra foi financiada com dinheiro do Estado. Desde os grandes projetos de estradas do Eisenhower e coisas do tipo. Mas isso aqui tu só vai aprender aqui nesse canal. O Estado, isso é de propósito, eles usam o Estado para financiar as empresas. Aí, como diz o Noam Chomsky, que fala dessa outra etapa, vem o Estado eles começam a quebrar o Estado de propósito, a quebrar o serviço. Por exemplo, eu quero privatizar os trens, isso aconteceu na Inglaterra. Aí eu começo a sucatear o serviço. Aí eu digo, tá vendo? O serviço não funciona, tem que privatizar. Aí eu crio toda uma propaganda em torno disso, privatizo. O serviço continua mais ou menos a mesma bosta, só que agora tu que financiou durante anos com imposto essa porcaria dessa indústria, agora ela serve para dar lucro. E o serviço continua a mesma merda ou até pior. Nos Estados Unidos, toda a indústria de telecomunicações, tudo, informática, tudo foi feito dentro. O socialismo, o fascismo, que é o socialismo, o fascismo é a mesma porcaria. O socialismo corporativo, que é o fascismo, que é o único sistema que existe, de fato, ele financia nos Estados Unidos dentro da defesa. Então, a pretexto de defesa, metade daquele orçamento que está dentro, mais da metade do orçamento de defesa americano, não vai para a defesa. Ele vai para desenvolver tecnologias em parcerias entre o Estado, que é a pretexto de defesa, porque é o exército, né, junto com os internacionalistas, controlam o crescimento tecnológico. Aí vai a CIA, derruba os concorrentes que eles querem, depois que o produto está maturado, e eles criam uma indústria. Pegam um porra que nem esse Zuckerberg aí, cria uma frente, dá tiro, né? Esse cara é produzido nas universidades mesmo, cria esse mito do capitalismo maravilhoso que governa o universo, que é essa maravilha que nós vivemos aí. Então, tá mentindo aqui, porque se ele não dizer que os Estados Unidos também é só nominalmente capitalista, ele está criticando. Só que, como disse o Noam Chomsky, é impossível o sistema capitalista existir, ele nunca existiu. Capitalismo é só no teu rabo, tá? É só no teu rabo. Vivendo com R$1.320 por mês. E olha lá, tem gente que não consegue nem isso. Então, quem puder colaborar com o canal aí, tudo ajuda, porque a inflação não... Ninguém fala mais disso, mas não, cada vez que tu vai no mercado, teu dinheiro vale menos. Isso é imposto, meu querido. Inflação é imposto, tá? E esse cara, o neto desse desgraçado, tá aí causando problema. Eu vou colocar esse vídeo como
dentro do consenso aleatório do Apoia-se, mas eu vou continuar tratando desse arrombado aí, porque é o neto dele que está causando problema aí. E o capitalismo funcionou um pouco melhor, o centro-sul do Brasil, particularmente a região de São Paulo, Paraná para o sul. Sim, porque é ali onde fica a colônia representativa do oligopólio americano. Em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora no Rio de Janeiro, eu não gostaria de viver no Rio de Janeiro nem que eu fosse um milionário. Eu jamais gostaria de viver no Rio de Janeiro. É um estado violento, com música ruim, com calorão, com... Deus que me perdoe viver naquele lugar. E com tudo que... Eu não sei nada de positivo do Rio de Janeiro. A distância, eu não sei nada de positivo do Rio de Janeiro. Eu não sei dizer nada de positivo no Rio de Janeiro. Talvez quem mora aí possa dizer alguma coisa positiva do Rio de Janeiro. Eu não sei nenhuma. Não conheço todos os indivíduos, é claro. Não dá pra julgar todo mundo num bolor só. Mas eu posso julgar o estado de coisas que o Rio de Janeiro se encontra desde sempre. Nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida. Afinal de contas, a renda por habitante em São Paulo é de... vem eles com essas merdas, esses números. A renda por habitante é ridícula em comparação com o fato que tem um imposto inflacionário. E o Brasil está sempre sob esse imposto inflacionário. Tá? Sempre. $4.000 por habitante hoje, isto é uma renda... Quando que o brasileiro teve acesso a $4.000 por habitante? Que cálculo de merda é esse? Renda equivalente à da Espanha. Mentira desse arrombado. Me diga em que ano. Isso aqui é de 85. Esse aqui é 85. A cara de pau desse cara dizer que é a renda do brasileiro. Como é que ele chegou a esse cálculo? Depois ele não nos chega, não nos mostra o caminho do cálculo, né? Mas esse é neoliberal. Esse aqui é o pai do neoliberalismo brasileiro, esse vagabundo aqui. Esse aqui ajudou a ditadura militar a criar essa destruição econômica que nós vivemos aqui. Você vê que as coisas não mudam. Nós temos o neto dele enchendo o saco. Nós temos militar da época de 64 de novo aqui. Heleno, todos esses caras não mudam. O Brasil não muda, cara. Tu paga o mesmo preço por um Uno até hoje. Até hoje. Mais caro. Tu compra o mesmo carro mais caro, ganhando menos dinheiro e com o valor do teu dinheiro valendo menos. Tu ganha menos dinheiro e o teu dinheiro vale menos. E as coisas custam mais caro. E é 2/3 da renda de uma Itália, que já é um país inserido na civilização industrial. Então vai lá no sul da Itália para te ver o centro industrial deles. Não se pratica no Brasil o verdadeiro capitalismo privado, pratica-se no Brasil um semicapitalismo de Estado. Como nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo. Qual é o ponto? Com a tirania política e a economia, a ineficiência econômica, daí resultam. Mas tu participou disso? Em 64? Qual é que esse cara é velho esquizofrênico? a questão de padrão de vida, distribuição de renda, não tem fundamentalmente muito a ver com a escolha do sistema econômico. Há países socialistas profundamente pobres. Tomemos o caso da Ásia e tomemos o mesmo coeficiente racial. Tomemos a raça chinesa, a raça cínica. Comparemos a China continental, que agora, felizmente, está virando um pouco capitalista e, com isto, acelerando seu crescimento e melhorando seu padrão de vida. Tomemos a China continental, os chineses Han da China continental e comparemos-los com os chineses Han de Taiwan. A China continental comunista tem exatamente 1/10 da renda por habitante da China capitalista, que é Taiwan. Tá, isso que só que tá. Caberia no outro vídeo os mesmos capitalistas senhores corporativos que criaram as ditaduras da Ásia, daquele lugar da Ásia ali. Tudo era ditadura e todos eles se abriram ao mesmo tempo. É uma decisão corporativa internacional dos internacionalistas que querem criar um governo global. A função da China para eles é servir de indústria base para mão de obra semi-escrava, que agora está saindo disso e os Estados Unidos encontram problema por causa disso. Então, eu vou continuar depois disso aqui, mas essa é a recompensa do consenso aleatório do Apoia-se. Quem quiser doar Pix, tá aí, não precisa entrar em site sem fazer cadastro nenhum, doe quanto quiser.